Amém. A graça e a paz, igreja. Pode sentar. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Estamos hoje na quarta igreja do Apocalipse. Vamos ministrar esta palavra que vocês estão vendo na tela, Tiatira, expondo o engano. E eu já posso dizer a vocês que não é uma palavra leve, que não é uma palavra fácil de pregar. Passei dias orando ao Senhor, pedindo graça e sabedoria para pregar na medida que traga cura e edificação para a igreja, sem ferir, sem mutilar, porque é uma palavra pesada. E eu só posso dizer a vocês, aperte os cintos. Amém? Porque quando o Senhor direciona a liderança dessa igreja para que ministremos uma campanha sobre as 7 igrejas do Apocalipse, certamente o Senhor quer trazer correção para o seu povo. Quer trazer edificação, exortação, não para humilhar a igreja, mas para torná-la vencedora. Amém? Graças a Deus. Então, já vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse 2, 18. E diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão ou bronze reluzente. Algumas traduções será bronze. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e coma do sacrifício da idolatria. Algumas traduções terá: tenho contra ti que toleras Jezabel. Versículo 21. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, aleluia, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, aleluia. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja do Senhor diz: amém. Irmãos, precisamos entender este contexto. Quando o Senhor começa a exortar essas igrejas, elas estavam ali próximas na região, essas 7 igrejas tinham uma rota parecida. O Senhor começa a exortar por um motivo. Existe uma influência demoníaca de espíritos de engano que estão forçando a barra para entrar na igreja do Senhor. Quando nós analisamos todo o contexto das 7 igrejas do Apocalipse, nós percebemos que a preocupação do Senhor com a sua igreja, o zelo do Senhor com a sua igreja e a urgência de trazer esta palavra é porque existe uma forte pressão para corromper a identidade real da igreja do Senhor. Um espírito de engano, de encantamento, de sedução. E quando vemos para trás, o Senhor começa a exortar por nome. Doutrina de Balaão, ensinamentos dos nicolaítas e esse espírito de Jezabel.
Pastor Marcos pregou na semana passada, falando sobre a doutrina de Balaão, os ensinamentos dos nicolaítas, e o Senhor repete aqui o espírito de Jezabel, esse espírito de engano. E eu posso dizer, sem medo de errar, que a doutrina de Balaão, os ensinamentos dos nicolaítas e o espírito de Jezabel, essa tríade, forma o que contemporaneamente nós chamamos de feitiçaria evangélica. Diga misericórdia, misericórdia. E eu vou explicar por quê. Balaão era um profeta, um vidente, como também diz a palavra do Senhor em algumas traduções, que foi contratado, vamos dizer assim, por um rei moabita chamado Balaque para amaldiçoar Israel. E ele tentou negociar, porque a propina era alta. Mas o Senhor não permitia, até que ele chegou a dizer, olha, contra Israel não vale encantamento. Glória a Deus. Mas, conhecendo o povo, ele usou de uma estratégia. Não posso amaldiçoar, porque o Senhor não está me permitindo. Mas vamos fazer o seguinte, coloca aí umas prostitutas moabitas no arraial, né, ali do exército de Israel, que eles vão cair. E assim aconteceu. Abrir espaço para a sedução, para a prostituição, a ira do Senhor veio sobre eles, correspondeu uma maldição. E a palavra do Senhor também nos fala que o Senhor odeia os ensinamentos dos nicolaítas, porque é uma sedução diferente, é uma sedução sutil, que chega dizendo, tudo é normal, olha, a carne é podre mesmo, a carne é fraca, então se você pecar é normal, porque você é carne. E vai entrando aquele relativismo, dei um exemplo, tá, amados? Vai entrando aquele relativismo, aquela doutrina tão liberal e distorcida e imoral dentro da igreja. E aí o Senhor chega em Tiatira, na sequência, e repreende esse espírito de Jezabel, que é um espírito de engano que encontrou espaço na igreja, que encontrou liderança. Veja só, Deus repreende lá em Pérgamo a doutrina de Balaão, ou seja, uma influência externa que quer abrir espaço para amaldiçoar a igreja. Repreende os ensinamentos dos nicolaítas, ou seja, a influência já entrou, está ali muito sutil, influenciando. E repreende agora o espírito de Jezabel, ou seja, entrou e conseguiu o lugar de liderança, de governo. Aí o Senhor vem com esta palavra, olha, eu sou aquele que vem como olhos de chamas de fogo, ou seja, eu conheço as entranhas e o coração, e as obras e as motivações de cada um. Mas também eu venho com os pés de latão reluzente, isso significa senhorio, poderio, governo. É Deus dizendo, saia Jezabel, porque o governo da igreja é meu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E esta palavra, todo esse contexto das 7 igrejas do Apocalipse é o Senhor dizendo, igreja, tenha discernimento e se arrependa. Tenha discernimento e se arrependa. Porque se você discernir, você não será enganado. Se você já foi enganado, você se arrepende, discerne e não volta a cometer os mesmos erros. E você será vencedor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. E é assim que o Senhor se apresenta à igreja de Tiatira, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Glória a Deus. É uma palavra dura que o Senhor direciona a essa igreja de Tiatira, mas é uma palavra de amor furioso, como diz a canção, de amor zeloso. A palavra do Senhor nos diz, pode colocar, Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor, o teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Glória a Deus. Um fogo que purifica, que prova, que testa, que tira as impurezas, porque Ele é um Deus zeloso. Amém? Em Cânticos, no capítulo 8, versículo 6. Cântico dos Cânticos, 8:6. Metaforicamente, porque é uma carta de amor, mas diz: coloque-me como um selo sobre o seu coração,
como selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor, ou seja, o Senhor não está disposto a dividir você com ninguém. Você entendeu isso, igreja? O Senhor não negocia a noiva dele com mais ninguém. É um amor zeloso, é um amor ciumento neste sentido, é um amor furioso. E Tiatira era uma cidade pequena, mas era próspera. Era muito próspera porque havia muitos comércios, guildas, como a gente aprende lá na história, que era tipo, vamos dizer assim, uma espécie de associação, né, onde os comerciantes ali se reuniam e viviam basicamente do artesanato, e esse artesanato prosperava porque existia uma forte idolatria. Está entendendo isso? O que girava o comércio daquela cidade era a adoração aos ídolos e eram as orgias cultuais. Então, o povo se convertendo verdadeiramente ao Senhor, acaba a idolatria e o capitalismo da cidade é destruído. Glória a Deus. Eu falei o termo capitalismo brincando por conta de uma questão que eu ouvi essa semana. Aí estava falando com ele, mas nada contra, também nada a favor. Amém, irmãos? Então, acabando a idolatria, acabando as orgias, as prostituições cultuais ali, o comércio deixava de girar. Então o povo começa a se converter e começa a entrar num conflito. Para eu ser comerciante, eu tenho que fazer parte da associação. Vamos pensar assim. E para fazer parte da associação, eu tenho que comer as comidas sacrificadas, eu tenho que participar dos cultos pagãos, eu tenho que participar ali das orgias, e estabeleceu-se este conflito. E aí se levanta em Tiatira uma pessoa que é descrita como Jezabel, aquela mulher que se auto-intitulou profetisa, e começa a seduzir a igreja com espírito de engano. E nós podemos compreender aqui, é teu trabalho, não tem nada a ver. Você pode fazer isso e pode servir ao Senhor, e a distorcer a palavra, e a estabelecer isto como uma doutrina, como um governo no meio da igreja. Então a palavra do Senhor nos revela que o Senhor fica tão aborrecido, vamos dizer assim, com essa situação, que ele diz a Tiatira, a igreja de Tiatira, especificamente a liderança de Tiatira: tenho contra ti que toleras Jezabel, que não repreendes Jezabel, que está permitindo que Jezabel ocupe púlpitos e lugares de fala dentro da minha igreja. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. E a palavra do Senhor diz que não tem meio termo. Tiago 4, versículos 4 e 5. Tiago 4, versículos 4 e 5. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem meio termo. E Jezabel, ela foi uma mulher real, uma mulher que existiu, não nesse contexto de Apocalipse, uma mulher real que existiu lá em 1 Reis, na história de Israel, quando Acabe era rei de Israel e se casa com esta mulher estrangeira, filha de Etbaal, rei de Sidom, e se casa com ela e diz que não houve tempo pior em Israel, que não houve rei que fizesse coisas mais absurdas e perversas e reprováveis aos olhos do Senhor por influência da sua mulher. E assim Jezabel, ela se torna um arquétipo, um símbolo de idolatria, de manipulação,
de sedução e de assassinato que marcaram a sua trajetória. E nós vemos no Novo Testamento que Herodias segue este mesmo espírito quando convence Herodes a executar João Batista, sobre a atuação do mesmo espírito que atuou em Jezabel. E em Tiatira, agora em Apocalipse, este mesmo espírito já estava infiltrado na igreja. E hoje, e eu posso dizer, irmãos, que hoje essa mensagem, ela é atual, ela é contemporânea. Porque, infelizmente, Jezabel não é uma pessoa específica, não é uma mulher, mas é um esquema de engano que sutilmente se estabelece na igreja, seduzindo, manipulando e corrompendo a identidade da igreja. E Jezabel, ela se declara profetisa, ou seja, ela não foi levantada por Deus, mas ela se auto-intitulou, ela se autopromoveu. E até porque, amada igreja, que quem é, não precisa dizer que é. Você entende isso? Quem é está tentando provar algo para alguém, para si mesmo, para querendo se convencer de algo. Quem é não precisa dizer que é. Porque quem é reconhecido pelos outros. Os outros dão testemunha de quem é. Olha, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha, este homem usado por Deus, esta mulher usada por Deus. E é óbvio que eu fiz uma análise breve do perfil psicológico de Jezabel. Uma mulher narcisista, eu estou falando da Jezabel, a rainha, né, que existiu, esposa de Acabe. Narcisista, manipuladora, controladora, perversa, sem empatia, maquiavélica, que tinha também uma intensa habilidade social e uma capacidade muito grande de convencer as pessoas, que sabia o ponto fraco das pessoas e explorava esta fraqueza para ter domínio sobre as pessoas. Ela tinha um perfil de rebeldia contra a figura de autoridade, era uma opositora dominante, mas também Jezabel, ela tinha uma insegurança profunda, uma insegurança oculta, porque tudo que Jezabel possuiu, ela possuiu pela força e não pela legitimidade, não por meios legítimos. Então, a maneira como ela se colocava, arrogante, zombeteira, orgulhosa, revela, na verdade, uma insegurança profunda, marcada como um mecanismo de defesa por esta agressividade e por esse controle. A palavra do Senhor nos revela, não precisa projetar, em segundo Reis, no capítulo 9, como Jezabel morreu. Elias, lá atrás, havia profetizado que ela seria devorada por cães. E lá em 2 Reis 9, através da figura de Jeú, que foi ungido para exterminar a casa de Acabe, a descendência de Acabe, ele está ali, participa ali, ele mata Jezabel, né? Ele ordena que os eunucos empurrem ela pela sacada. E quando Jeú está se aproximando, Jezabel já era idosa, gente. Mas ela, o que é que ela faz? Ela pinta os olhos, ela enfeita a cabeça e ela vai para a janela zombar de Jeú. Nos últimos minutos da sua vida, ela sabendo que está em perigo. E aí, ali ela é derrubada, os cavalos pisoteiam o seu corpo e os cães comem a sua carne. E vejam só, no último minuto da sua vida, ela se utiliza do orgulho e da vaidade. Veja só, que coração tão corrompido, né? Mas aqui tem alguns aspectos simbólicos. Janela é um lugar de exibição pública. Sim ou não, igreja? Vocês concordam comigo? Janela é um lugar de exibição pública, mas também foi o lugar da queda de Jezabel. Os cães em Israel eram animais impuros e Jezabel, que tanto se exaltava, termina devorada pela impureza. E quando ela morre, só sobra o seu crânio, ou seja, a cabeça, lugar de comando, de autoridade, os pés, que dizem respeito à posse, ao caminho por onde ela andou, e as suas mãos, que correspondem simbolicamente às suas obras. Ou seja, é o Senhor dizendo: a autoridade que ela exerceu, os caminhos por onde ela andou e as obras que ela realizou foram agora
receberam agora a execução da minha justiça. Vocês entendem isso, igreja? Glória a Deus. Então, Jezabel se tornou esse símbolo desse espírito que ensina e seduz os servos do Senhor a se prostituírem. Porque na época dela foi a época de maior apostasia em Israel. A perseguição foi tão grande que tantos profetas foram perseguidos e mortos. Houve tanta fome naquela terra que as pessoas começaram a apostatar, a abandonar a fé, em virtude de tanta influência maligna que a mulher perpetrou em Israel. E Jezabel é um esquema, como eu havia dito à igreja, de feitiçaria evangélica. Ou seja, dentro da igreja se manifesta através de um excesso de espiritualidade, de uma falsa religiosidade, de uma falsa espiritualidade. Se eu pego esta palavra aqui no púlpito e eu começo a pregar dando indireta às pessoas, e eu começo a pregar para falar, para desabafar, para manipular pessoas, o espírito de Jezabel já tomou conta de mim. Você está entendendo isso, igreja? Como é grave? Como é sério? Como é sutil? Travestido de uma certa autoridade, pelo que o título confere, que vem junto, né, com a ordenação. Muitas pessoas têm se utilizado desta posição e acabam permitindo que o engano entre em seus corações e na igreja do Senhor. Quando as pessoas usam a palavra de Deus para argumentar, para conseguir coisas motivadas pelos seus próprios corações, por questões egoísticas, ela está sendo usada por Jezabel. Quando pessoas se utilizam do dom profético, das profecias, para chegar, para agradar, para manipular pessoas, para ser visto, para ser querido com essas motivações egocêntricas, Jezabel está no comando, não é o Espírito de Deus. Então, quando a voz humana substitui a voz do Senhor, estamos diante dessa feitiçaria disfarçada de evangelho. Eu disse que não era leve a palavra, mas se o Senhor quis que eu pregasse, era para exortar a igreja. Mas não se preocupa que tem vitória no final, amém? Ser fiel até o fim, persevere ao que vencer, aleluia, glória a Deus. E a gente precisa ter cuidado, irmãos, com comportamentos do tipo: o Espírito Santo me direcionou a isso, quando na verdade é a sua vontade. Diga assim: olha, irmão, eu quero fazer assim, eu acho que tem que ser assim, a minha vontade me direciona assim. Mas não diga que está na direção do Senhor, se você não tem certeza que está na direção do Senhor. Não diga que foi Deus que mandou falar, se realmente não foi Deus que mandou falar. E às vezes a gente vê pessoas dizendo: olha, eu fiz isso, eu tomei essa atitude porque o Senhor me direcionou a fazer isso. E que direção do Senhor é essa que o carro capota lá na frente? Está me entendendo? Você diz que está na direção do Senhor, alguém diz que está na direção do Senhor, mas que direção é essa que desordena tudo logo lá na frente, que bagunça tudo? Não era a direção do Senhor, era o nosso sentimento em ação. Porque o Senhor é um Deus de ordem, é um Deus de paz, é um Deus que faz tudo ali amarradinho, conectado. Glória a Deus. Então a gente vê muito isso, muito, infelizmente, as pessoas utilizando: Deus me mostrou, Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo falou comigo, o Senhor mandou eu te dizer, eu fiz porque Deus mandou, para justificar suas escolhas ruins e erradas. E a gente começa a perceber a atuação sutil de Jezabel. Jezabel também é um esquema de engano que trabalha através da invasão. O que é isso? Jezabel era uma mulher que ultrapassou os seus limites, que não respeitou o território dos outros. A palavra do Senhor nos revela em 1 Reis, no capítulo 21, que ela conspirou para tirar a vinha de Nabote. Nabote não queria vender a sua vinha para Acabe, porque era herança dos seus pais. E Acabe fraco, porque só existe Jezabel porque existe um Acabe fraco.
uma figura de autoridade fraca, infantilizada. E aí Jezabel encontra terreno propício para ela pintar e bordar, né? E ali ele ficou birrento, né? Não queria comer, ficou mal porque o homem tinha tudo. Queria a vinha do pobre lá do Nabote. E entrou em crise existencial porque não tinha a vinha do homem. E ela, que rei é esse que está assim? Deixe comigo. Aí ela arquitetou, ela manipulou, ela arranjou falsas testemunhas. Nabote foi morto apedrejado por um pecado, um crime que ele não cometeu. E eles se apossaram da vinha dele. E foi por conta deste assassinato que a maldição de ser comida por cães entrou na história dela. Foi uma punição do Senhor por este ato cometido contra Nabote. Então Nabote, ele não vende a sua terra porque é uma herança familiar. E Jezabel não respeita o legado dos outros. Ela arma a morte dele e rouba a herança. Isto é o mesmo que invasão de território. É tomar do outro o que não lhe pertence. É desonrar o que os outros construíram. É invalidar o trabalho dos outros. É atravessar os espaços que você não tem legitimidade para estar. É desconsiderar a herança dos outros. É achar que sabemos o que é melhor naquilo que já estava na mão dos outros. Por exemplo, dar opinião no casamento dos outros sem ser chamado. Se meter no ministério alheio se ninguém pediu sua opinião. Forçar os irmãos a abrirem a sua intimidade. Não, é uma curiosidade que é disfarçada de cuidado. Então, Jezabel invade esta herança de Nabote sem respeito à história dele. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 14:33 diz que Deus não é um Deus de confusão, e sim um Deus de paz. Então, pessoas sob essa influência chegando, invadem território, dá opinião em tudo, força a intimidade, faz questão de saber de tudo para ter o controle, para estar a par de tudo. E o Espírito Santo é o contrário disso. Ele não arromba portas. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, aí eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Aleluia, glória a Deus. Quem invade territórios que não lhe foram dados não está em missão do Espírito, mas em operação do espírito de Jezabel. Glória a Deus. Diga misericórdia. Glória a Deus. Quem não respeita a história e a herança dos outros, carrega o DNA de Jezabel. Mas Jezabel também é um espírito de sedução. Em 2 Reis 9:22, Jeú acusa Jezabel de prostituições e feitiçarias. E prostituição, na linguagem profética, não é só a imoralidade sexual, é também a imoralidade sexual. Mas é também idolatria. O Senhor considera como adultério o pecado de idolatria. É troca de fidelidade a Deus por outros interesses. É negociar princípios. Entende, irmãos? Isso também é considerado como prostituição. E Jezabel seduziu Acabe e o povo se afastou do Senhor e acabou caindo no paganismo. Então, quando relativizamos a palavra do Senhor para justificar os nossos erros, para dizer, ai, Deus é tão bom, Deus perdoa, Deus é misericordioso, eu vou lá, vou fazer, afinal, Deus é o amor, Jesus entende, como desculpa para desobedecer, está sendo influenciado por um espírito jezabélico. E principalmente quando influencia outros também, né? Quando ainda faz com outros também. Então, toda vez que eu dobro a palavra do Senhor para caber no meu desejo, entende? Eu dobro a palavra, eu tento articular ali, interpretar a palavra de uma forma a caber no meu desejo. É Jezabel que está em atuação. Mas o maior problema de Tiatira, na verdade, o maior problema de Tiatira não era nem a presença de Jezabel, mas era a tolerância. E é por isso que o Senhor diz, tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel também era fofoqueira e intrometida. Diga misericórdia. Em 1 Reis 21 fala que ela forjou cartas, arranjou testemunhas falsas,
se fez passar por outro, inventou conversa, saiu passando de um para o outro, utilizando essa estratégia de fofoca, de distorção e de calúnia para destruir a vida de uma pessoa. Quando a gente fala, igreja, o que não deve, quando a gente se mete em assuntos que não nos dizem respeito, a gente acaba gerando divisão. A gente acaba gerando aborrecimentos. A gente acaba ferindo e até matando pessoas. Vocês entenderam isso? Olha, quando a gente fala o que não deve, quando a gente se mete em assuntos que não nos dizem respeito, a gente acaba gerando divisão. E ainda espiritualiza a fofoca como cuidado. Ah, irmão, estou te contando para a gente orar por ele. Diga misericórdia. E quando a boca se torna instrumento de destruição, Jezabel já ocupou os púlpitos. Diga misericórdia. Jezabel também é um símbolo de rebeldia contra a ordem divina. 1 Reis 21, 25. Pode colocar. 1 Reis 21, 25 diz que... porém nunca fora como Acabe. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Jezabel é também um arquétipo do espírito de rebeldia. Não significa coragem, vou falar e acontecer. Geralmente age incitando outros para fazer, demonstrando uma insubmissão contra o Senhor. Jezabel também é um símbolo de perseguição aos profetas. É aquele espírito que quer calar a voz do profeta. E profeta, meu irmão, na Bíblia, é aquele que pregava uma palavra dura, uma palavra de confronto. E Elias confrontava diretamente Jezabel, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Ele confrontava Jezabel. O seu pecado, a sua prostituição, a sua idolatria, a sua sedução, na cara. E ainda dizia, vamos ver quem é Deus, se é Baal. Ainda desafiou. E ela fez o quê? Mandou matar Elias e todos os profetas do Senhor. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas muitos profetas foram exterminados porque o espírito de Jezabel não tolera a correção. O espírito de Jezabel não tolera confronto. Vozes proféticas hoje são líderes que pregam a palavra com firmeza, sem negociar com o mundo, sem negociar com relativismo, sem negociar com o espírito de sedução. E tem que estar preparado para a perseguição, né? Tem que estar preparado. Jezabel também é um espírito que acaba levando para a destruição familiar e ministerial. Toda a casa dela foi destruída. Não houve sucessão. Todos foram destruídos. Ela corta a sucessão saudável. E eu vou adiantar. Então, em resumo, destrói estruturas de autoridade, rouba herança e território dos outros, imita o espiritual, o mover do Espírito Santo para promover manipulações, acoberta pecados, silencia os profetas e produz líderes fracos. Era isso que estava acontecendo em Tiatira, que o Senhor, com urgência e por zelo, repreendeu. Mas o Senhor, ele não apenas repreende. Lá em Apocalipse 2, 21, diz que ele dá um tempo para se arrepender. Como o Senhor é paciente, né? Tudo isso acontecendo e a graça de Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento e de mudança. Mas não houve arrependimento. E aí o Senhor vem com um juízo, o Senhor vem com uma palavra determinante sobre aquela igreja. E o Senhor está dizendo, olha, discernimento e arrependimento, preste atenção, igreja, discernimento e arrependimento quebra os laços de manipulação que se levantaram no meio da igreja. Discernimento, que só vem pelo conhecer a palavra e pelo relacionamento com Ele. Discernimento
É um dom que vem do alto. Discernimento, mas arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. É mudança de mente. Discernimento, mas arrependimento é capaz, é igual à quebra dos laços de manipulação que se estabeleceram como governo dentro de uma igreja. E além disso, quando há discernimento e arrependimento, aqueles que forem perseverantes e fiéis, o Senhor faz uma promessa. A igreja de Tiatira, como nós hoje, não somos rejeitados pelo Senhor, mas somos chamados a vencer. Glória a Deus. Somos chamados a vencer. O Espírito Santo está convidando, gente, o Senhor sabe, porque esta palavra foi para hoje, expondo o engano. Como é que eu ia pregar isso, meu Deus? Trazendo uma palavra doce e suave, né? Vocês entendem, irmãos? Glória a Deus. Reflita. Expondo o engano, porque houve uma intenção do Senhor, do Espírito do Senhor, de direcionar a nossa liderança para trazer esta palavra, esta campanha e essa palavra de Tiatira no dia de hoje. Eu acredito fielmente que o Senhor quer ministrar discernimento sobre essa igreja e arrependimento. E isso começa com uma autorreflexão. Não é pensando em outros enquanto escuta a palavra. Não é apontando mentalmente outros. Ai, fulano, Jezabel. Não é assim. Não é isso. Não é sobre isso. Mas é a autorreflexão que eu fiz quando estava preparando esse sermão. Senhor, será que eu me distraí e me deixei ser usada pelo espírito de Jezabel? Será que você consegue ter esta humildade que é contrária a esse espírito de arrogância, de soberba? Para fazer esta reflexão, Senhor, será que em algum momento, despercebidamente, eu acabei entrando no esquema por ignorância, por distração, por emoção, por impulsividade? Será, Senhor, que eu acabei entrando nesse esquema? Porque o esquema Jezabel envolve alguém manipulador, alguém fraco, seja em casa, na igreja, no trabalho, e um profeta, um pregador da palavra de Deus que está sendo perseguido. Será que você consegue identificar este esquema? Às vezes é dentro de casa, diz respeito à figura de autoridade e aquela manipulação do coração dos filhos por trás. E a gente precisa ter esta humildade, irmãos. Não precisa nem falar para ninguém do lado, porque se Deus sabe e se o diabo também sabe, já é gente demais. Vocês estão entendendo isso? Se Deus sabe de uma conversa e o diabo também sabe, já tem gente demais sabendo. Mas aí no seu lugar com o Senhor, será que você consegue fazer humildemente esta reflexão? Porque o Espírito Santo do Senhor está chamando a sua igreja a discernir, a entender, a enxergar, a identificar onde foi que o engano entrou e a rejeitar este espírito de engano, de sedução, de manipulação, de descredibilidade, de invasão de territórios, de ilegitimidade, e voltar ao centro, que é Cristo. Porque o Senhor não está fazendo a igreja, a sua igreja, um chamado ao medo. Esta palavra hoje não é um chamado para você ficar com medo, não. Não é um chamado ao medo, mas é um chamado à vitória. Quando o salmista orou lá no Salmo 139, Senhor, sonda e conhece o meu coração.
prova os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau. Era o temor do Senhor agindo no seu coração, dizendo: Senhor, se eu estou me desviando da rota, me confronta. Senhor, se eu perdi o foco naquilo que era a vontade do Senhor para a minha vida, alinha o meu caminho, porque eu quero vida eterna com o Senhor. Então esta palavra, por mais dura que pareça, na verdade é uma palavra do amor e do zelo furioso do Senhor, sendo derramado na sua igreja hoje. Porque Ele é um Deus zeloso. E Ele tem olhos como chamas de fogo, como nós lemos nesta palavra. Olhos que sondam, olhos que conhecem, olhos que esquadrinham as entranhas. E este espírito não confronta apenas o manipulador, o controlador, não. Ele confronta também o fraco, o infantilizado, que deveria assumir sua postura. É um esquema, como eu disse, não é uma pessoa só. É um esquema. Coloca Apocalipse, por favor, 2:26. A palavra que o Senhor destina a Tiatira, o desejo do Senhor para a sua igreja. E ao que vencer, aleluia. Diga assim: eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Ao que vencer, aleluia. Vocês conseguem sentir, irmãos, que existe uma palavra de vitória o Senhor derramando nesse momento sobre a igreja? Eu sinto uma unção quando eu digo ao que vencer. Estou até com dificuldade de sair disso. Ao que vencer, o Senhor ama tanto essa igreja. O Senhor ama tanto essa igreja. Aleluia. Que Ele está confrontando com zelo, com amor tão profundo, para corrigir o que precisa ser corrigido. O Senhor ama tanto essa igreja. O Senhor tem promessas tão poderosas para este lugar. Ele está tão comprometido com a palavra que Ele já liberou sobre esta igreja e sobre as nossas vidas, que Ele está fazendo aquilo que Davi pediu. Senhor, sonda e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Corrige aqui, Senhor. Me guia por caminhos que levam à eternidade. O Senhor tem tanto zelo e amor por essa igreja, que Ele limpa mais de uma vez e quantas vezes precisar. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos convidando, como co-herdeiros de Cristo, a reinar com Ele. A reinar com Cristo. 27, por favor. Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, ou seja, o ferro é um material rígido, um material inflexível, um material que não se dobra, que não negocia, vamos entender assim. Que não negocia princípios. Não importa se vai quebrar o comércio de Tiatira. Não negociamos os princípios de Deus. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. O Senhor te chamando para governar com Ele. O próximo, 28. E dar-lhe-ei, oh meu Deus, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Glória a Deus! Dar-lhe-ei a estrela da manhã, igreja. Quem é a estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? Que a palavra do Senhor fala. O próprio Cristo. Jesus é a estrela da manhã. Ele está dizendo: ao que vencer, reinará comigo e terá a mim mesmo como herança. Aleluia! Glória a Deus! Jesus promete: ao que perseverar até o fim, receberá autoridade. Participará do seu reino, compartilhará vitória com ele sobre as nações e terá a ele mesmo como herança a estrela
da manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Diferentemente do mundo e das redes sociais, quando nós erramos, o Senhor não nos cancela. Ele não nos cancela. Ele não traz banimento sobre as nossas vidas. Mas Ele nos traz discernimento através da sua palavra que nos corrige. Ele te dá tempo para arrependimento e Ele te cura. Aleluia. Você pode ficar de pé, igreja, debaixo dessa palavra de vencedor. Você pode perceber hoje os olhos do Senhor como chamas de fogo, sondando mentes, sondando corações, trazendo cura sobre a tua vida, trazendo cura sobre esta igreja, trazendo cura sobre este templo. Aleluia! Sobre este ambiente, sobre as pessoas que fazem parte deste lugar. Você consegue contemplar os pés do Senhor batendo aqui, marcando o território, dizendo é minha possessão? Os pés do Senhor como bronze reluzente, dizendo já pode sair, Jezabel. Ora barabachore de camanabarabalabachore andarabacamanabachoria. Já pode sair, Jezabel. Racamanabalabachoria. Porque o governo deste lugar é meu. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor com esta canção, com este louvor. Enquanto adoramos ao Senhor, nós vamos abrindo espaço no nosso coração para esta cura. Para esta cura que vem através do discernimento, porque o engano só pode ser vencido através do conhecimento da verdade. Se eu estou enganado, quando é que eu deixo de ser enganado? Quando eu conheço a verdade. E a verdade foi ministrada, o próprio Verbo, o próprio Cristo, a sua palavra, desvendando o engano. Se você está incomodado com esta palavra, preocupe-se. Porque quem não gosta de confronto é o espírito de Jezabel. Abre espaço no seu coração para que a verdade, o próprio Cristo entre com cura e com vitória nessa noite. Aleluia, glória a Deus.